O Egito Antigo é uma das civilizações mais influentes da história da humanidade. Ele floresceu ao longo do rio Nilo, na região nordeste da África, e se desenvolveu por milhares de anos, desde aproximadamente 3100 a.C. com a unificação do Alto e Baixo Egito, até a conquista de Alexandre o Grande, em 332 a.C. A riqueza cultural, arquitetônica e mística do Egito Antigo continua a fascinar e inspirar a humanidade até os dias de hoje. O legado dessa civilização extraordinária é testemunha de uma sociedade avançada e complexa que desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da história e da cultura mundial. Seja bem-vindo ao canal Filtrou. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, e também deixe o seu like nesse vídeo. O rio Nilo foi a espinha dorsal da civilização egípcia e desempenhou um papel vital em sua existência e proteção. Sua importância era tão significativa que os antigos egípcios o consideravam uma dádiva divina e atribuíam-lhe uma dimensão sagrada. A cheia anual do Nilo era uma das características mais cruciais para os egípcios. A cada ano, durante a estação das chuvas nas terras altas da Etiópia, o rio transbordava, inundando as margens e depositando camadas de lodo fértil nas terras ao redor. Esse fenômeno, conhecido como inundação do Nilo ou cheia do Nilo, tornou as terras adjacentes altamente férteis, permitindo que os egípcios praticassem a agricultura em grande escala. A fertilidade das terras aluviais possibilitava que os egípcios cultivassem uma variedade de alimentos, incluindo cereais como trigo e cevada, leguminosas, vegetais e frutas. A disponibilidade de alimentos em abundância foi crucial para o crescimento da população e o estabelecimento de centros urbanos. A relação do rio Nilo com a religião egípcia era extremamente profunda e significativa. O Nilo era mais do que apenas uma fonte de recursos naturais, ele era considerado sagrado e divino pelos antigos egípcios, sendo central em suas crenças e práticas religiosas. O Nilo era personificado pelo deus Api, que era associado às cheias do rio. Api era frequentemente representado com uma barriga proeminente, simbolizando a fertilidade trazida pelas águas da inundação. Ele era um deus benevolente que os egípcios acreditavam ser responsáveis por nutrir e sustentar a terra com suas cheias anuais. Os egípcios realizavam rituais e oferendas ao rio como forma de agradecimento e súplica por cheias regulares e acordadas. Esses rituais eram controlados tanto por autoridades religiosas nos templos quanto por indivíduos em suas casas ou nas margens do Nilo. O sistema político do Antigo Egito era uma monarquia teocrática, ou seja, o governo era encorajado por um rei, faraó, que também tinha um papel divino, sendo considerado um intermediário entre os deuses e o povo. Essa forma de governo era característica de muitas sociedades da antiguidade, onde o poder político e religioso estava fortemente entrelaçado. O faraó era o chefe de estado e governava com poder absoluto. Ele era considerado um deus vivo e tinha controle sobre todas as instituições políticas e religiosas do Egito. Sua vontade era considerada a vontade divina, e suas decisões eram incontestáveis. O faraó detinha um governo altamente centralizado. Ele exerce controle direto sobre os assuntos do Estado, tomando decisões administrativas, militares e judiciais. Além disso, o faraó nomeava e supervisionava os governadores das províncias, garantindo lealdade e autoridade em todo o reino. O Egito era dividido em províncias, cada uma delas controladas por um governador, conhecido como nomarca. Esses governadores eram escolhidos pelo faraó e eram responsáveis por implementar as políticas e leis do governo central em suas regiões. Para auxiliar no governo centralizado, uma classe de escribas altamente treinados e burocratas foi formada.
Eles eram responsáveis por manter registros, redigir leis, administrar a coleta de impostos e realizar tarefas administrativas necessárias para o funcionamento do Estado. A religião desempenhava um papel fundamental na política do Antigo Egito. Os sacerdotes e templos exerciam grande influência, e Faraó desempenhavam papéis religiosos importantes, como o principal sacerdote e mediador entre os deuses e os egípcios. O Faraó se legitimava como governante através de sua conexão divina. Acreditava-se que ele era o filho de um deus e de uma mulher humana, e seu direito ao trono era garantido por essa linhagem divina. O poder era geralmente transmitido de pai para filho, mantendo a dinastia no controle do reino. As dinastias egípcias marcaram períodos da história do Egito em que uma família específica governava sucessivamente. A escrita hieroglífica é um dos sistemas de escrita mais fascinantes e distintos do mundo. Ela foi usada pelos antigos desde cerca de 3100 a.C. até o final do século IV d.C. A escrita hieroglífica consiste em uma combinação de símbolos pictóricos, ideogramas e fonogramas. Os hieróglifos eram compostos de figuras, animais, objetos e outros elementos visuais. Os hieróglifos podiam ser escritos em várias direções e da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo e até mesmo em formatos mais elaborados. Os antigos egípcios desenvolveram uma técnica para produzir papel a partir do papiro. Eles cortavam a pressa em tiras finas e colocavam-nas lado a lado, em duas cruzadas, formando uma folha. Em seguida, molhavam e pressionavam essas aulas para que elas se fundissem, criando uma folha fina e flexível que podia ser usada para escrever. Os escribas egípcios utilizavam-no para registrar textos religiosos, mitos, histórias, documentos administrativos e literatura em geral. Esses rolos de papel eram guardados em bibliotecas e tumbas, sendo preservados até os dias atuais. Além da escrita, o papel também era usado para a pintura e a ilustração. A arte egípcia abrangeu uma variedade de formas, desde pinturas em tumbas e templos até esculturas e relevos em pedra. As representações artísticas frequentemente retratavam faraós, deuses, deusas e cenas do cotidiano, fornecendo insights sobre a vida e as crenças da época. A religião egípcia desempenhava um papel central na vida diária e na cultura. Os egípcios acreditavam em uma ampla variedade de deuses e deusas, e a mitologia egípcia incluía histórias de criação, lutas divinas e aventuras heróicas. A crença na vida após a morte era essencial no Egito Antigo. Os egípcios acreditavam que a alma sobrevivia após a morte do corpo, e os rituais funerários, como a mumificação, eram realizados para garantir uma passagem segura para o além. Os egípcios também eram conhecidos por práticas mágicas e uso de símbolos sagrados. Amuletos e encantamentos eram comuns para proteção e boa sorte, e símbolos certos, como o Ankh, representando a vida, eram altamente reverenciados. A arquitetura egípcia é famosa por suas construções grandiosas e duradouras que testemunharam a engenhosidade e habilidade dos antigos ancestrais. A arquitetura egípcia abrangeu uma vasta extensão de tempo, desde as primeiras construções nasceram durante o período pré-dinástico até o final do Império Romano. As pirâmides são um dos símbolos mais emblemáticos da arquitetura egípcia. Construídas como túmulos para os faraós do Egito Antigo, as pirâmides são impressionantes em tamanho e precisão. As mais famosas são as pirâmides de Gizé, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops, que foi a estrutura mais alta do mundo por muito tempo. Os egípcios construíram templos magníficos para honrar os deuses e deusas.
Entre os templos mais notáveis estão o Templo de Karnak e o Templo de Luxor, ambos localizados em Luxor, no sul do Egito. Esses templos apresentavam enormes colunas, pátios espaçosos e intrincadas decorações com relevos e hieróglifos. Além da construção de obeliscos esculpidos em uma única peça de pedra, erguidos em pares nos templos e representavam símbolos de poder e adoração ao sol. E também os colossos, enormes estátuas esculpidas em pedra representando faraós e gigantes. A arquitetura egípcia refletia a crença do povo na vida após a morte, bem como a sua autoridade pelos deuses e faraós. A combinação de estética, simbolismo e funcionalidade resultou em uma arquitetura marcante e duradoura que continua a inspirar e fascinar as gerações posteriores. O Antigo Egito foi uma potência militar em várias fases de sua história e teve algumas conquistas significativas em termos de expansão territorial. A conquista mais importante e fundamental foi a unificação das duas regiões distintas do Egito, conhecidas como Alto e Baixo Egito, sob um único governo centralizado. Isso aconteceu por volta de 3100 a.C., quando o rei Menés uniu as duas coroas e se tornou o primeiro faraó do Egito. Tutmés III, da 18ª dinastia, foi um dos faraós mais militares da história do Egito. Ele realizou uma série de campanhas militares bem-sucedidas e expandiu o Império Egípcio para o leste e oeste. Suas conquistas se estenderam pelo Levante, Canaã e Síria, chegando até a região do rio Eufrates. Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande, foi outro faraó guerreiro notável. Ele liderou várias campanhas militares contra os povos do Levante, heteus e outros inimigos do Egito. Seu reinado foi marcado por uma série de vitórias e expansão do império. Além das conquistas territoriais, o Egito controlava rotas comerciais importantes ao longo do Mar Vermelho e do Rio Nilo, tornando-se uma potência econômica na região. Embora o Egito Antigo tenha tido várias conquistas militares, sua expansão territorial não se assemelha ao Império Expansionista como outros grandes impérios da história. Em vez disso, o foco principal dos faraós era a proteção do território já adquirido e o controle das rotas comerciais eram para a aprovação do Egito. O Egito sofreu invasões e conquistas ao longo da história pelos Hicsos, pelo Império Hitita, pelo Império Neo-Assírio e pelo Império Persa. Essas invasões estrangeiras tiveram um impacto profundo na história do Antigo Egito, afetando a política, a economia, a cultura e a identidade do povo egípcio. As invasões resultaram em períodos de declínio e instabilidade, enquanto outras introduziram novas influências e tecnologias que deixaram um legado na civilização egípcia. O declínio do Egito veio com a conquista de Alexandre, o Grande. Em 332 a.C., Alexandre, o rei da Macedônia e comandante militar excepcional, liderou suas tropas em uma campanha militar para a conquista do Império Persa, que incluía o Egito. Ao chegar ao Egito, Alexandre foi recebido como um libertador pelo povo egípcio, que estava descontente com o domínio persa. Os egípcios o consideraram um libertador e até mesmo um filho do deus Amon, o que contribuiu para sua recepção recebida. Alexandre fundou a cidade de Alexandria e tornou-se o faraó do Egito, marcando o início do período helenístico no Egito, que foi caracterizado pela fusão da cultura grega com a cultura egípcia. A influência grega e helenística deixou uma marca duradoura no Egito, influenciando a arte, a arquitetura, a religião e a política. O Egito continuou a ser governado pelos sucessores de Alexandre, os Ptolomeus, que governaram como faraós e estabeleceram uma dinastia macedônica que durou por quase 3 séculos, até a conquista romana em 30 a.C. Perseguido ao longo do rio Nilo, esse próspero império floresceu por mais de 3 milênios, deixando um legado significativo que continua a inspirar e fascinar o mundo até os dias de hoje. E aí, curtiu o vídeo?
Deixe nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Filtrou. Até o próximo vídeo.